Irmãos, Pai Senhor, uma palavrinha para você essa tarde. Aprove Deus de eu estar em casa, de eu não ter ido trabalhar, porque Deus, Ele sabe todas as coisas, né? E eu tô um pouco enferma, né? Mas tudo tem a permissão de Deus, porque mesmo até nas dificuldades, nos momentos de afronta, de enfermidade, Deus muitas vezes nos permite coisas, passar por coisas para nós adquirirmos por experiência. E eu sempre falo que eu gosto sempre de contar as minhas experiências, de viver as minhas experiências, não viver as experiências dos outros. Como hoje de manhã eu estava conversando com uma irmã no WhatsApp, né? E eu mandei um recado para ela, uma palavra que estava no meu coração já tem uns dias. Interessante que aprove Deus eu ir no posto de saúde hoje à tarde, que eu fui fazer ser medicada e fazer uns exames, consultar. Interessante que eu estava lá e chegou um irmão. E a mesma palavra que eu falei para essa irmã de manhã, eu falei para ele, porque Deus tinha me tocado, né? A gente estava conversando que eu olhei para ele e falei, irmão, ninguém conhece tua história. Irmãos, ninguém conhece tua história. Ninguém sabe o que você passou para chegar até aqui. Ninguém sabe as tuas lutas, as tuas dores que você enfrentou para chegar onde você chegou. Muitas vezes foi com lágrimas, muitas vezes foi rindo, foi chorando, mas você chegou até onde você está hoje. Chorando, gemendo, não foi fácil chegar até aí. Então eu não conheço a tua história, você não conhece a minha história, eu não conheço o teu problema. Só quem vive uma história sabe o que ela significa. Eu tenho a minha história, você tem a tua. Então eu não posso chegar para você, criticar você, porque eu não sei do que você passa, eu não sei da tua história. Ninguém conhece a tua história, ninguém conhece a tua vida quanto Deus. Eu posso ver a tua história de longe, mas eu não vivo a tua história. E muitas vezes, irmãos, viver a história dói, viver a história que a gente vive dói. Eu tenho uma história, você tem uma, e é doído, é sofrido. Muitas vezes não é fácil a gente passar por situações que muitas vezes nos levam a desacreditar. Será que vai dar certo? Será que é possível? É possível. E eu te digo pela palavra de Deus que tudo é possível àquele que crê. E outra coisa que eu te falo nessa tarde também é o seguinte: nada é por acaso, nada é em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão. E eu quero dizer para você que existe um Deus lá em cima. Esse Deus vê tua história, esse Deus observa, esse Deus passa com você na tua história. Eu creio em cada prova, em cada luta, em cada problema. Eu creio, irmãos. Assim como eu creio na vitória. Por mais que aos meus olhos ela pareça impossível. Mas pela palavra eu digo que para Deus nada é impossível. E Deus, Ele sabe todas as coisas. Foi muito interessante hoje também, foi muito forte. Porque Ele nos permite situações que quando nós estamos enfrentando ela, quando nós estamos lá na situação, é que a gente vai entender o porquê de estarmos ali. Ai, foi uma coisa tão simples entre o que aconteceu hoje à tarde, mas era uma palavra que aquele irmão precisava ouvir. Ele estava ali no mesmo momento que eu estava, ele estava ali no mesmo horário que eu estava, no mesmo local que eu estava. E o Espírito Santo, porque nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo, né? Nós temos que ser sensível à voz dele. Irmãos, foi muito forte, porque eu olhei para aquele irmão e falei: ninguém conhece tua história. Ninguém pode falar da tua história. Ninguém pode falar de você. Podem julgar o teu passado.
Mas a tua história, quem refaz é Deus. E nada, e nem ninguém, irmãos, pode impedir uma história. As pessoas até muitas vezes podem colocar uma vírgula, mas elas não podem colocar um ponto final na tua história. A tua história quem determina é Deus. A tua história quem dá um ponto final é Deus. A tua história quem faz acontecer é Deus. Eu falei para aquele irmão assim, irmão, eu tenho a minha cruz, você tem a sua. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala assim que quem quiser seguir Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Nós temos que negar a nós mesmos, muitas vezes, aos nossos caprichos. Nós temos que nos negar, irmãos, muitas vezes, muitas renúncias nós temos que fazer. Ou você faz, ou você segue a Cristo, ou você não segue, ou você é, ou você não é. Você não pode ser duas coisas, meu querido. De uma fonte não pode sair dois tipos de água. É aquilo e acabou-se. Você tem que fazer renúncias, você tem que negar a si mesmo, negar os teus desejos, os teus caprichos, pegar a tua cruz e seguir Jesus. Mas o seguir Jesus, querido, não é somente por um momento. Seguir Jesus é seguir até nós entrar na eternidade, até nós entrar na cidade santa. Seguir Jesus é até nós ser levados por Ele. E não abandonar Jesus por nada. Não abandonar nossa cruz pelo caminho. Nada é maior do que conquistar o galardão, meu querido. Nada é maior do que conquistar aquilo que nós desejamos. O que é mais importante para você? Ouvir boatos sobre a tua vida? Ouvir de que fulano falou de você? Ou você realmente está focado naquilo que você almeja? Seguir a Jesus é isso, irmãos. É negar a si mesmo. Eu não posso com a sua cruz, você não pode com a minha. Eu não posso carregar a sua cruz, você não pode carregar a minha. Eu tenho que carregar a minha cruz. Jesus não falou na palavra dele, Débora, você vai pegar a cruz de fulano de tal e vai seguir a mim. Não. Cada um negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Independente se a tua cruz é pesada, independente se a tua cruz é leve, se a tua cruz é pequena ou é grande, não importa. Você não pode abandonar a tua cruz por nada. Porque Jesus, quando foi crucificado, ele não abandonou a sua cruz por nada. Ele foi até o fim, sem olhar para trás. E ainda quando ele estava sendo crucificado, ele falou, Pai, perdoa-os. Não sabem o que fazem. Irmãos, quem morreria por uma humanidade sem conhecer? Que amor é esse? É o que ele teve por mim e por você. Agora, como nós podemos dizer que amamos o nosso próximo? Que estamos vendo. Dizemos que amamos a Deus, que não vemos e não conseguimos amar, olhar para o próximo que estamos vendo. Que amor é esse? O verdadeiro amor é o amor que Jesus teve. Morrer por uma humanidade sem conhecer. Não abandonou a cruz. E ainda pediu misericórdia por aqueles que estavam açoitando. Esse é o verdadeiro amor, querido. Eu não sei se essa palavra tem algum significado para você, mas para mim tem. Ninguém conhece minha história. Ninguém sabe o que eu passo. As minhas lutas diárias que eu tenho. Para estar todo dia. Deus, me dá mais um dia de graça. Deus, me dá mais um dia de vitória, porque eu preciso levantar dessa cama. Tenho mais um dia para enfrentar, eu tenho mais um leão para matar. E enfrentar, querido. Porque se você não enfrentar o teu obstáculo, se você não enfrentar a tua adversidade, se você não enfrentar o teu leão, você vai morrer no caminho. E o que nós não podemos é parar no caminho. Porque nós não podemos, querido, deixar o nosso Jesus por nada. Porque ele não deixou você por nada.